Antes de eu iniciar a palavra, eu queria falar um pouquinho do nosso seminário, Seminário Gerando Vencedores. Eu queria que ficasse de pé. Quantas pessoas que estão aqui hoje que já fazem o seminário? Fique de pé, por favor. Fora o pessoal aqui do louvor que faz. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Então, irmãos, nós temos um seminário aqui todas as segundas-feiras, às 19h30. Né? Ele é grátis, inscrição grátis, mensalidade grátis. O investimento que você tem nele é a apostila, que é o valor de R$125 para o ano inteiro. E a gente dá parcela em 4 vezes de R$31, que a gente paga a gráfica, né? Então, irmão, nada contra quem pode pagar um seminário. Eu, por exemplo, fui professor da Escola Rema Brasil, né? Conheço outros seminários que têm o mesmo conteúdo que o nosso, Carisma, Revaiar, Escola Atos, Academia da Fé, o que não falta é seminário aí. Né? E nada contra, né? A pessoa cobrar uma mensalidade, porque tem um custo, né? Geralmente a mensalidade no seminário dele é R$250. Mas o pastor Valdir Brasil, Deus deu a visão para ele de fazer isso grátis, porque tem gente que pode e paga. Tem gente que pode e não quer. Tem gente que não pode e deseja. Nenhum amém. Nenhum glória a Deus. Porque tem muita gente aí, irmão, que tem chamado e não tem condição de pagar o ensino da palavra. Né? Então nós temos esse seminário, são 2 anos, mas você pode entrar a qualquer momento, porque você vai eliminando as matérias. Inclusive, se você quiser já amanhã, 19h30, vir fazer uma aula, nós estamos falando de família, né? Mas não é a família da época de Jesus, é a família que o filho está fora da igreja, como é que não é aceitar, como que eu lido, é a família, né, que está com problema no casamento, é a família que separou, está recomeçando, é a família do que a gente vê no cenário de hoje, que a Bíblia não mudou. Então nós temos aí evangelho, oração, igreja, Pai, Filho, Espírito Santo, graça, reino de Deus, ministério de Jesus, escatologia, espírito, alma e corpo, família, finanças, chamado, poder da honra e da submissão. Isso são matérias que compõem o curso. Então, nosso convite a você é que amanhã, nós estamos entrando aí no 2º semestre. Eu posso entrar? Pode não, deve, né? Porque nós precisamos conhecer a palavra. O que a Bíblia diz em João 8,32? Alguém sabe? E conhecereis, e a verdade, os alunos fiquem quietos agora. O que liberta? Não é a verdade. É aí que a gente se lasca. É o conhecimento da verdade. Né? Quem quer ter fé aqui? Quem quer ter? Pois é, Deus não te chamou para ter fé. Ele te chamou para viver pela fé. Você tem feijão, você tem macarrão, você tem arroz. Mas ele dentro do armário não serve para nada. Você tem que botar ele na panela, cozinhar. Se não comer, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem crê aqui que Deus está no controle de tudo? Levanta a mão. Não está. Não está. Ele não vai ler a Bíblia por você, ele não vai vir no seminário por você, ele não vai estudar por você, não vai mandar o anjo para te dar aula particular. Quem crê aqui que Deus sabe de todas as coisas? Agora está todo mundo com medo. Meu irmão não pôde ficar, mas ele mandou representando Cláudio Duarte. Ele falou, vai você lá, tá? Então, irmão, quem crê que Deus sabe todas as coisas? Eu creio que Ele sabe. Todo mundo, amém. Amém. Diga comigo, pois é. Diga, pois é. Ele sabe. Diga, quem precisa saber agora sou eu. E tudo que Ele quer que saiba, Ele deixou aqui escrito. Você entende isso, irmão? Por isso que o crente, você olha, ora por mim. Por quê? Estou no deserto. Aí você ora por mim,
estou na fornalha. Aí você ora, sai da fornalha. Ora por mim, estou na tribulação. Aí você ora, sai da tribulação. Ora por mim, estou na moenda. Vai para o inferno, né, irmão? Porque o cara não sai. Por quê? Porque não tem conhecimento do que é, do que tem e muito menos do que pode. Né? Então, eu vou falar um pouquinho hoje. Nós estamos aqui num tema esse ano, transforme-se. E, sabe, eu quero te transformar para você deixar de ser um enfermo e se tornar um enfermeiro. Diga, eu preciso sair dessa condição de enfermo e me tornar um enfermeiro. Eu preciso me transformar num verdadeiro líder. Então, irmão, a igreja, eu sempre, quando começa a aula, eu falo para o povo, estaciona a adversidade lá fora. Porque a adversidade é igual a semente da beira do caminho, solo perigoso, solo espinhoso, que você entra com ela dentro da igreja e é roubado. Aqui não é lugar de trazer adversidade. Aqui é lugar de você encontrar a solução para ela. Já está entendendo isso? Que a igreja é um lugar de solução? Você está entendendo que você não é a pergunta, você é a resposta? Você entende que você não é o problema, você é a solução? É culto de silêncio. Não é culto de glória a Deus mesmo. Tá bom? Bom, antes disso eu quero anunciar duas coisas. Eu não escrevo livro, porque Deus não manda eu escrever livro. Eu escrevo ensinamento. O quê? Segura aqui. Tá. Melhorou? Tá. Eu faço manual de ensino. E semana retrasada eu estava estudando e o Espírito Santo falou, você vai escrever 2 manuais. Um que muda cenário e o outro que atende o cenário. E eu não gosto por mim, eu fazia tudo de graça, né? Nós temos o YouTube aí, temos algumas aulas gravadas. Quando você vier amanhã, você vai descobrir como é que, né? Se você quiser fazer a aula também pelo YouTube, né? Mas não é a mesma coisa do que presencial. E eu escrevi esse livro aqui de fé, tá? E ele muda cenários. Porque fé, ela ouve, fé germina, fé tem que falar e fé tem que agir. E aqui nos ensina a mudar cenários que você atravessa. E aqui ela atende isso aqui que eu passo muito e já passei. Ansiedade. Alguém conhece a palavra? Não, pensei que fosse só eu. E depressão. Graças a Deus, eu já passei por ela, não tenho mais, a venci, mas a ansiedade bate na porta. Só que eu não atendo mais, eu mando a fé atender. Amém? Isso aqui não é um livro para você ler, é um manual para você meditar. Porque às vezes a gente compra uma geladeira, a gente compra um micro-ondas, tudo que a gente faz é não ler manual. Ou é só eu? Então, irmão, está lá o preço do livro é R$27, é uma contribuição que a gente paga a gráfica, né? A gente tem custo do YouTube, né? Que eu boto lá de graça para vocês terem as aulas também. Então, se você quiser adquirir, tem cartão. Se você levar os dois, eu divido em 2 parcelas de R$27, né? Um McDonald's é mais caro que isso, tá? Isso aqui você vai estar investida. A OMS, eu vi uma pesquisa que até 2030, de cada ser humano do mundo, de cada 10 seres humanos, 7 vão ter problemas de saúde mental e emocional. E tem gente hoje pagando cursos milionários para lidar com isso aqui, que a Bíblia já deixou escrito. E se ela deixou escrito, que ela sabe que a gente ia precisar. Tudo bem? Então vamos à palavra, fiquem de pé, por favor. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, né? Na casa do nosso Pai, hoje é dia dele.
Levante as suas mãos. Agradeça a Deus. Pai, eu quero te agradecer por mais um tempo onde nós vamos estar nos expondo à sua palavra, nos expondo aos seus ensinamentos, Pai. Que tu possas me usar, Pai, através do teu Espírito. Obrigado por Jesus que nos deu acesso a ti, deu acesso ao Espírito a nós. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia que não faltou, nunca nos faltará, nem a nós, nem a nossa descendência, porque jamais um justo mendigará o pão, Pai. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, Pai, de eu compartilhar o dom que tu nos deu, porque o dom não é nosso, o dom tu nos dá para entregá-lo. Esse é o talento, não para enterrá-lo, mas para entregá-lo. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Vamos dar aquele aplauso. Dá um glória a Deus. Tá bom. Dá um sorriso, se você tiver afim. Tem gente que está amargo hoje. Dá um sorriso, dá um bom dia, né? E você não é obrigado a fazer isso, mas... Me leva lá em João, capítulo 3, versículo 17. Quem sabe João 3,16 aqui? Porque Deus amou o mundo para que deu o seu Filho único para todo aquele que nele não... Diga, quem crê não perece. Diga, eu não preciso crer no céu. Diga, porque no céu eu vou ver. Diga, quem vive pela fé, vive pelo que não vê. Diga, quando eu vejo, não é fé, é testemunho. Tá? Então, para todo aquele que, né, para aquele que crê, não pereça, mas tenha o que? Vida. Tem o que? Vida eterna. Então, irmão, isso aí todo mundo sabe. Agora, a segunda coisa que eu quero colocar aqui é que poucos sabem, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. O que está escrito aqui? Não para que... Porque o mundo já é condenado, irmão. A igreja não tem que ajudar o diabo, né? Porque parece que às vezes a igreja condena mais o mundo do que o diabo. A igreja não é um ato de exclusão, é um ato de inclusão. Então Jesus veio, não é para condenar, porque nós já éramos condenados, nós todos, né? O mundo, desde que Satanás caiu na terra, desde que o pecado entrou, o mundo foi condenado, né? Nós fomos sentenciados, né? Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Por quê? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tudo bem? Então, irmão, me leva lá em Mateus capítulo 28, versículo, penúltimo versículo de Mateus 28. Mateus 28, penúltimo versículo. Portanto, ide o quê? De quê? De novo, lê comigo. Levanta a sua mão, diga, inclusive, nação brasileira. Tá? Então, nós estamos incluídos na Bíblia. E esse ir de discípulo não está no controle de Deus, porque não é Ele que faz. Somos nós. Você não está aqui, irmão, sabe por quê? Por aquele que comeu pão, por aquele leproso que foi curado, só um voltou. Você está aqui por aqueles que nem chamavam Jesus de pastor. Não que pastor não seja importante. Ai de nós se não fossem os pastores. Nós chamávamos ele de mestre. E mesmo assim, na hora que ele foi para a cruz, vazou tudo. Mas é por causa desses 11, porque um tinha que se perder, é que nós estamos aqui. Porque pregação, ela arrebanha, mas o ensino te estabelece. Vai ter dia que o pastor não vai estar com você, vai ter dia que a panela de pressão, a tampa, né? E o Espírito Santo precisa fechar o fogo, né? Trancar o fogo. Então nós precisamos entender isso, porque quem faz discípulos somos nós, né? E nós precisamos entender o que é uma liderança, o que é, porque todos nós somos líderes. Me leva lá em João 15:16. João 15:16. Mas como eu sou líder, pastor? Como eu sou líder, professor? Pois é,
a gente acha que a gente aceita Jesus. A gente aceita por quê? Porque ele nos deu livre-arbítrio. Ele deu escolha. Se é dois seres que têm escolha, é o homem e a mulher, né? É o ser humano. E diga, os anjos. Porque os anjos têm escolha. Um terço dele caiu com Satanás, porque escolheram Satanás. Eles tiveram escolha. Mas a Bíblia diz o seguinte: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Deixa eu te dar uma boa notícia. A gente acha que a gente aceita Jesus porque a gente tem essa opção. Mas não foi você que escolheu ele, não. Foi ele que te escolheu. São 8 bilhões de habitantes na Terra, irmão. Ele olhou para a tua casa, ele falou assim, é ele. Aí você pergunta, o que ele viu em mim? Eu também não sei o que ele viu em mim, mas que ele viu, viu. Você está entendendo isso, irmão? Então, e vos nomeei. Tem um funcionário público aqui? Alguém trabalhou como funcionário público? Você, para ser funcionário público, você tem que fazer um concurso, né? Mas você pode fazer um concurso, está lá, passei. Se você não for nomeado no diário oficial, não adianta de nada. E deixa eu te falar, não foi homem, não foi governo que te nomeou. Quem te nomeou foi o próprio Jesus Cristo. Foi o próprio Deus que te nomeou para fazer discípulo, para ser um líder. E sabe o que aconteceu? Para que você vá e dê frutos. É isso? Ah, não é frutos, não? Aleluia. O que dá fruto? O que dá fruto? Hã? A cadeira dá fruto? Diga, quem dá fruto é árvore. Então, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis a meu Pai, Ele vos conceda. Você sabe por que tem gente que não tem resposta de oração? Porque não dá fruto. Trabalha para agradar pastor, trabalha para agradar, porque acha que vai receber Deus, porque eu estou agradando a Ele. Querido, obra não é favor a Deus, obra é gratidão a Deus. Eu vou porque eu tenho que cumprir escala, querido. Deus não depende da tua escala. Se você não for na escala, Ele vai botar outra. Porque na Bíblia diz que sempre a seara foi grande, mas os obreiros são poucos. Mas ele gosta de fazer com pouco, para mostrar o poder. É com pouco que eu ganho. É assim que eu fiz com Gideão. É com pouco que eu ganhei. Tinha 30 mil, mas é com 300 que eu cheguei lá. Você vai com 300, sabe por quê? Se for com 30 mil, a glória vai ser sua. Mas se for com 300, a glória é minha. E nós precisamos entender isso, irmão. Que servir a Deus é um privilégio. Eu gosto lá em Atos 6. Eu tenho essa matéria, ela é ótima, é chamado, sabe? Tem duas matérias que eu gosto muito que é para líder, chamado e submissão e autoridade, porque o povo não sabe mais o que é autoridade. Sabe o que é autoridade a marido, sabe o que é a mulher, o que é lidar com o filho, o que é autoridade profissional, governamental, está preocupado com o partido, está preocupado com isso. Irmão, se você é de um partido ou de outro, eu não sei. O que governa a minha vida é aquele lá de cima. Ele é meu governante. Independente. Minha função não é meter pau em autoridade. Minha função é orar por ela. Que é o que está escrito. Está lá, se você quiser anotar aí. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Tá? Orai pelas autoridades. Porque o cargo de autoridade, quem dá é Deus. Mas quem coloca a autoridade lá somos nós. Então pense bem agora, né? Mas vamos lá, não vim para falar de política. Atos 6, 1. A igreja cresceu. Perdão, porque eu tenho dado aula todo dia. E são 2 horas de aula. Preste atenção. Ora, naqueles dias crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Eu, no outro dia, fui estudar sobre o ministério das viúvas, né?
E Deus, eu tenho uma viúva, que Jesus foi na sinagoga, tinha um monte de rico. Mas rico, né? Porque rico não gosta de se mostrar. Né? Rico é diferente de ter sucesso, né? Esse negócio porque eu sigo influenciador, nada contra influenciador. Mas o meu influenciador é a Bíblia. É ela que tem que me influenciar. Amém? Então, irmão, tem uma viúva que deu 2 moedas. E Deus nunca mais falou o nome dela. Foi Deus, você falou das 2 moedas? Eu não sei nem o nome da viúva. Foi não, porque eu não preciso falar o nome dela. Eu montei o ministério só para a viúva por causa dela. Então, irmão, mas nessa viúva que você conhece, tem uma viúva que é meio sem vergonha, né, irmão? Uma viúva séria e tal. Então, irmão, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos o quê? Que deixemos o quê? Para servirmos a mesa. Irmão, eu tinha uma igreja que era uma benção. Pequena, fui de igreja grande, igreja monstruosa. Monstruosa que eu digo não é monstro, não é. Grandiosa. Fui de uma igreja média, e fui de uma igreja que eu estava na zona de conforto, né? Tinha uma remuneração boa, os discípulos enriqueceram, mas um dia Deus falou: fecha a igreja. Eu falei: é o diabo. Fecha a igreja. Eu falei: isso é a voz do diabo. Nunca vi Deus mandar fechar a igreja. Pois é, você precisa ajudar meus pastores. Aleluia. Porque pastor hoje tem que ver lâmpada, tem que ver louvor, tem que ver departamento infantil, tem que ver velório, tem um hospital, tem isso, tem aquilo. Sabe por quê, irmão? Seminário, tem ideia. Pastor tem. Irmão, pastor eu fico assim, meu Deus do céu. Eu fui pastor 15 anos. Eu tenho propriedade para falar isso. É ingratidão, é pastor se suicidando, é pastor. Sabe por quê, irmão? Porque o povo só quer receber. E evangelho não se trata de receber. Evangelho se trata de dar. E quanto você mais dá, mais você recebe. Porque é dando que se recebe. Você entende? O evangelho agora é por mim, para mim, são todas as coisas. É tudo assim, irmão. Olha só, versículo 3, o que diz aqui? Escolhei, pois, irmão, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Está difícil hoje, hein? Porque sabe o que acontece? Ser crente não é ser correto. Eu conheço gente correta que não quer nem entrar em igreja. Diga: cachorro late, gato mia. Diga: crente crê. E você é resultado das suas crenças. Se você crê correto, sabe o que acontece, irmão? Você vai agir correto. Tem gente que bota a bomba na cintura, se explode porque crê que se explodir vai para o céu. Nós somos frutos daquilo que acreditamos. E aí sabe o que acontece? E cheios do Espírito Santo e de sabedoria, irmão. A gente acha que a gente convence Deus para trabalhar por Ele ou para Ele. Não, irmão. A fé não vem por obras. Bota para mim em Romanos 10, 17. A fé, eu vou orar para ter fé, eu vou jejuar para ter fé. Não, irmão. A fé vai te levar à oração. Eu vejo pastor, relógio de oração é uma luta para alguém se candidatar, irmão. Oração não é favor para você, não. Oração é bênção. Olha aqui, de sorte que a fé vem pelo... A fé não vem por ter ouvido, não, hein? Se ouviu ontem, é passado. A fé não vem pelo que eu vou ouvir, não, é futuro. A fé é presente. Por isso que quando, eles foram escolher diáconos, eles escolheram homens de sabedoria. Porque quando você tem a sabedoria de Deus, você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio do fruto para aquilo que você foi nomeado. E aí sabe o que acontece? E ouvir o jornal Bom Dia Brasil, RJTV, né?
outros jornais aí, né? Como é que é? Sei lá, tanto jornal aí, irmão. Que aí você acordou, liga lá. Bom dia, Brasil. Morreu 3. Ônibus incendiado. Matou 4. A maca está na calçada porque não tem vaga no SUS. Eu fico com pena dos jornalistas, irmão. Está faltando, a vacina foi adulterada. Exame falso. E não sei o quê. Aí chega o jornalista. Tadinho. Eu oro por eles. Tenham um bom dia. Aí, irmão, os crentes tacam tudo Rivotril e badalinho para ir trabalhar, né? Porque, meu irmão, é tão... Diga, evangelho são boas notícias. Quando eu acordo, diga, quando eu acordo, eu tenho que ver o jornal, o meu jornal, diga, meu jornal tem nome, Bíblia. Você abre lá e leva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me levará a águas tranquilas, nem a tsunami, nem a ressaca, nem a maremoto. Ele refrigera a minha alma, sabe por quê? Porque a ansiedade bate, a preocupação bate, a depressão bate. Ele me leva a águas tranquilas. Ainda que eu passe, não é pelo vale, é pela sombra do vale. E sombra não mata ninguém. Sombra não mata, irmão. Eu fiz um safari na África, chegou um rinoceronte com aquele bicão assim, né? Aí o carro parou, ele olhou e eu estava do lado esquerdo e o cara montou dirigindo, porque lá dirige pelo lado ao contrário. E ele não se mexe. E eu, como? E eu falei, pronto. Não se mexe nem fala. Claro. Ele me mataria, mas a sombra dele... Ainda que eu esteja na sombra do vale da morte, eu não vou temer nada, nem mal algum, que há uma mesa preparada com cura, com graça, com justificação, com amor, com provisão, na presença dos inimigos. E os inimigos não estão no céu, está tudo aqui na terra. É no focinho dele, para ele ver a mesa que Deus, o banquete que Deus fez para mim. Sabe por quê? E tem mais, eu acordo, bondade está em cima de mim. Eu acordo, misericórdia está em cima de mim. Porque bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. E minha cabeça cingerá de óleo. E eu viverei para sempre na casa do meu Pai. Você entende, irmão? Esse é o teu bom dia, Brasil, irmão. Esse é o teu bom dia, Brasil. Ah, mas eu tenho muita tarefa. Deus nos chama de desocupado. Deus chama pescador, publicano, isso tudo tralha, mas apesar que pescador não era, né? Mas publicano sim. Ah, mas eu não tenho tempo, eu também não, irmão. Eu era executivo de banco, fazia 6 voos por semana. Os comissários chegavam para mim e falavam assim, Alberto, você viaja mais que a gente. A sua escala é todo dia. Eu falei, querido. Segunda eu desembarco em São Paulo, pego um avião terça, pego quarta, pego quinta, sexta vou para casa e domingo estou no avião de novo. E fazendo a obra de Deus. E olha o privilégio. Deus me dava a palavra no céu, que eu só fazia a palavra voando, aleluia. Era a palavra direto do céu. Não tinha palavra da terra. Então, irmão, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E sabe o que acontece? Muito líder. Uma coisa eu aprendi, se meu líder fala assim, ó, Alberto, vai por aqui, querido, sabe, não é uma questão de aceitar, mas é saber como lidar, porque o líder tem uma visão que você não tem. Isso eu não falo só para pastor, não, falo para líder de célula, líder de louvor, sabe, irmão, porque submissão hoje é uma coisa que está faltando dentro das igrejas. É um tal, eu sou seu eu sou seu Arão. Eu já tive tanto U e Arão, que hoje eu estaria sem os 2 braços. Estou contigo, estamos juntos. Eu falei, estamos juntos, já fico preocupado. Vou ficar sem braço.
Porque na hora que o negócio aperta, tudo vaza, irmão. Mas o que vai te sustentar é a palavra. E é um tal de fazer ministério para agradar o homem. Para de olhar para cristão e começa a olhar para Cristo. Você não faz trabalho para homens. Você até atende homens, mas focando aquele. Veio uma moça, uma diaconisa, me abraçou, falou, seja bem-vindo. Você está no melhor lugar que você podia estar hoje. Acabou, irmão. Acabou. Agora, não foi para a igreja. Senão o pastor não me vê. A minha líder vai ter que me ver, porque aí bota a placa lá. Vou ficar hoje na portaria, porque é mais rápido, começou o culto, acabou. Seja bem-vindo. Jesus te ama. Irmão. Irmão. Bota fogo no sapato dele, filho. Pelo amor de Deus, irmão. Trabalhar para Deus é prazer, é realização, é alegria, é sorriso. Irmão, eu posso estar mal, porque o povo acha que a gente não tem problema. Aí você vive rindo. Querido, eu aprendi que quando a gente ri, não precisa de botox. Economiza, porque os músculos mexem. Se eu pudesse, eu não. Irmão! Eita, aleluia! Olha lá, até vamos bater o palma. Gostei. Receba juventude. Eita, receba a unção de Caleb. Aleluia. Então, irmão, a palavra que é a verdade que te santifica, né? E o fruto é o que o mundo está precisando e é o que as igrejas precisam oferecer. No outro dia, eu tentei contar as igrejas, não perdi as contas, não dá. Aí eu falei, agora eu vou contar as farmácias. Também perdi as contas. Eu falei, está amarrado, chamando doença. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Aí o Espírito Santo falou, olha, aquele que der fruto não vai conseguir. Seja a tarja preta, amarela, vermelha, azul, branca. Me leva lá em Gálatas 5, 22. E é isso que um líder precisa ter. Porque é isso que as pessoas estão precisando. E eu nunca vi árvore, que agora não existe mais membro, né? Eu estou frequentando. Ué? Eu falei, minha orelha nunca frequentou meu pé. A Bíblia diz que nós somos membro, né? Eu nunca vi uma árvore aqui e tem que ir para lá. Agora eu vou para cá. Aí quer dar fruto, vou para cá. Agora eu vou para lá. Não, irmão. Se Deus te mandou, se Ele te plantou ali, é porque ali tem ribeiros de água. E as suas folhas não vão cair. E na estação própria, você vai dar teu fruto. E tudo que você fizer prosperará. Não sou eu que falei, está lá no Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3. Eu quero aprender mais. Seminário, querida. Querido, mimoso, mimosa.
É, lindinho, lindinho. Então, vamos lá. Aqui, vamos botar aqui um remédio, um exemplo de várias vitaminas, que é isso que um líder precisa oferecer. E líder, quando eu falo, é só aquele que prega, não, irmão. Líder é aquele que está lá na mídia, aquele que está na cantina, aquele que está na portaria, sabe? Porque Deus não vai tratar melhor os que pregam do que aqueles que trabalham, não. Muito pelo contrário, tá? Tiago 3,1 diz que os mestres vão prestar conta muito mais, sabe, meu Deus? Aí me dá até, quando eu olho, dá até vontade de desistir do que nós. Você vai zelar pelas suas ovelhas. Você está entendendo, irmão? Nós vamos prestar conta das nossas obras. Né? Graças a Deus, né? Vamos ter galardão por isso. Então, imagina que um comprimido de vitaminas. Tudo bem? Diga, eu preciso tomar, no mínimo, 2 comprimidinhos por dia. Eita! A Bíblia diz, aquele que tem prazer na lei do Senhor, medita nela. De novo? Vocês sabem a palavra, gente. Vocês sabem. Ou dose dupla. Às vezes não dá tempo, pastor. Toma 2 comprimidos direto. Entendeu? Mas toma. Sabe, mas quando chegar aqui, vier trabalhar, vier ministrar, e muitas vezes, irmão, você vai chegar aqui, uma das piores fases da tua vida. Pastor, vou chegar lá. O fruto do Espírito, aí chega na farmácia, na Venâncio. Você tem aí uma dose de amor? Não tem. Aliás, eu estou procurando, já vi até o filme de Santo Antônio, para ver se, meu nome é São José, que tem um monte de aluna minha solteira. Mulheres virtuosas. E crente, é bom casar com crente. Tem que casar com crente. Então, se você está solteiro, né, me procura que eu tenho um monte de candidato. E de todas as idades. Então, irmão, me dá aí uma dose de alegria, me dá uma dose de paz, me dá uma dose, olha isso aqui, ó, fala comigo, paciência. Eita. Não pede não, filho. Se você falar, Senhor, me dá paciência, vai mandar problema. Libera a paciência que está dentro de você. Agora, tem que ter semente, né? Então, vamos lá, bondade, fé, mansidão, aleluia. Mulher, então, eu preciso ser mansa. Porque dá vontade de pegar a cara dele, esfregar na parede de focinho, né? Mas, Senhor, eu tenho mansidão, eu tenho. E a tua palavra diz que um espírito manso e tranquilo e agradável a ti, está lá em 1 Pedro. Nada contra, Sara se adornava. Mulher gosta, né? Bota brinco, bota se quiser, vai fazer logo uma merchandising aqui, ó. Tem uma loja lá da Paulo Gustavo. Então, mulher gosta de se feitar, nada contra. Deus fez elas assim. Mas para Deus, precioso dele é um espírito manso e tranquilo. Aí tem um, eu não quero ir para casa, aquele inferno, chegar lá, só confusão, só gritaria, só cobrança. Aí a casa, de vez de ser um lugar de paz, mas isso é a matéria de amanhã, não quero ir. Então, irmão, temperança, diga domínio próprio. Isso aí é contar até 10. Porque às vezes você fala uma coisa errada, na hora errada, aquilo corta dentro, e às vezes a pessoa acaba com a pessoa. É mais forte que um soco na cara, irmão. Porque eu sou crente, eu falo na cara. Vai tomar na cara. Porque existe a hora certa de falar, a forma certa e como falar. Jesus com o fariseu não tinha víbora, hipócrita. Chegava com o pecador, vai, a tua fé te salvou. Seja curado.
que passe, Marta, Marta, Martinha, uma coisa só é necessária. Ela escolheu melhor a palavra. Você está entendendo, irmão? Existe a hora certa de falar, o momento certo. E nós precisamos entender que fé vai te levar a obras. Porque fé sem obras é morta. Mas a fé vem pela obra? Não. Tudo, sabe? Esses manuais que eu trouxe, sabe? Eu sempre falo, pô, por que você não escreve livro? Eu falei, Deus não mandou escrever livro. Deus mandou escrever ensino. Sabe, a gente está precisando de ensino. O povo de Deus está perecendo. Aí vem um pastor, abre a porta da igreja, com tudo, com ar-condicionado, com mídia, com tudo. Uma estrutura espetacular, de graça. E o povo, não tem tempo. Agora, amanhã, eu não posso mentir. Mas imagina se amanhã eu falo assim, ó, amanhã, quem vier aqui assistir a aula, eu vou dar R$1.000. R$2.000, um por ano. Irmão, a igreja, 5 horas da tarde, estava igual aquelas filas da promoção, daquelas lojas. Irmão, para. Fica nesse deserto rodando. Está na hora de você entrar na terra prometida. Deserto não é lugar de habitação, é lugar de passagem. E deserto se passa com o Espírito Santo. O diabo te tentando ali, né? Mas você falando para ele, está escrito, está escrito, está escrito. Mas a boca vai falar sempre do que o coração não está pela metade. Está cheio, porque para transbordar tem que estar cheio. Aleluia. 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 Deus é bom. Dira, eu quero dar fruto na casa do Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluia. 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 Eu, antes de orar, eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Eu não sei. É uma das coisas, me leva lá em Mateus capítulo, aliás não, Romanos 10:9. Eu gosto a Bíblia diz que se a gente confessar Jesus diante dos homens, Ele nos confessa diante do Pai. E declara comigo aqui, Jesus, bota no teu coração, Jesus, Tu és meu Senhor, e eu creio que Tu estás vivo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu queria saber se você fez essa declaração pela primeira vez, porque eu queria orar por você. Mas o que eu faço para receber essa oração? Basta só que você levante a tua mão. Se você fez pela primeira vez, eu queria que você levantasse a tua mão. Tem alguém aqui que fez isso pela primeira vez? Deus te abençoe. Fica com a sua mão levantada. Deus te abençoe. Pela primeira vez que você faz? Pela primeira vez que você faz essa declaração? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém que fez? Obrigado. Vem aqui que eu quero orar por vocês dois. Tem mais gente? Então, se tiver, venha. Você, pastor, eu já tive, minha fé já esteve tão grande. Hoje estou tão desanimado. Hoje estou tão... Então, irmão, vem que eu quero orar por você também. É tanto comentário que eu vejo de igreja, disso e daquilo. Não padronize Jesus pelas notícias. Jesus não é notícia, Jesus é um fato consumado. Foi tudo consumado.
Quem chega aqui para frente? Qual é o teu nome? Luciano, teu nome? Gilson. Estenda as mãos aqui para Luciano e Gilson. Tem mais alguém que gostaria de receber essa oração? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a oração da igreja, seu nome? Silvone. Silvona. Vamos lá, guarda aí. Silvona, Luciana e Gilson. Eu queria que a igreja estivesse orando por essas 3 pessoas agora. Senhor, nós te entregamos essas 3 vidas agora, Pai. Declaramos o nome delas escrito no livro da vida. Declaramos, Pai, a Tua palavra, gerando sede e fome no espírito, na alma e no corpo, Senhor. Que a partir de hoje, Pai, muito obrigado, que o dia que eu tomei essa decisão, minha vida nunca mais foi a mesma. Não é a ausência de problemas, mas é como lidar com eles. Muito obrigado. Guarda-os debaixo, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, eis aqui 3 novas espécies, 3 novas criaturas, nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade tua, Senhor, para pregoar a partir de hoje as tuas grandezas, porque a treva saiu e a luz entrou, Pai. Eu declaro 3 novas certidões de nascimento no livro da vida do céu, pelo poder do nome de Jesus. E a igreja diz, vira a palavra, você vai receber um aplauso. Essa é a tua família. Eu queria que você acompanhasse aqui, que você vai ganhar um brinde nosso. Vai ganhar um brinde, né? Vai ser uma grande bênção. Eu, antes de terminar, eu queria orar pelos obreiros, por aqueles que têm, não importa, pastor, é ministério do café, é ministério disso, é ministério daquilo, o louvor fica aqui que eu vou orar por vocês aqui. Eu queria que vocês viessem à frente, porque eu queria fazer uma oração específica por cada um que serve ao Senhor dentro da casa do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem rápido por cada hora, porque tem um monte de pai aí que vai almoçar com o filho. Eu só tenho 5 minutos. Aleluia, aleluia. Eu quero, vai ser rápido, deixar 2 versículos com vocês. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as lutas cooperam. Amém? Me leva lá a 3 João, só tem um capítulo, versículo 2, 3 João 1, 2, eu quero que você conheça a vontade de Deus, principalmente para aqueles que são amados. Olha para mim, você acha que Deus tem filho preferido? Não, mas Deus tem filhos que o preferem. E isso faz toda a diferença, irmão. E você é amado. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. E que tenhas saúde assim como bem vai a tua alma. Esse é o desejo de Deus. Me leva lá em Mateus 12, 36. Você precisa aprender isso. Mas pastor, minha família, o diabo vai usar aquele que está mais próximo de você, para você parar, para você não continuar. Mas deixa eu te falar, sua luta não é contra teu familiar. Não, Mateus 10, 36. 10, 36. Aleluia, Mateus 10. E assim os inimigos do homem serão o quê? Eita! Deus não quer dizer que teu filho é teu inimigo, tua filha é tua inimiga. Deus quer dizer que o diabo vai tentar usá-los para você parar. Mas você não vai parar. Porque a sua luta não é contra teu filho, tua filha, tua mulher, teu marido. Tua luta é contra principados e potestades. Mas meu filho está assim, não importa.
Você não é obrigado a aceitar tudo, mas você tem que pedir ao Espírito Santo. Eu não tenho que aceitar, mas como que eu vou lidar? E é isso que o curso vai ensinar. Amém? Levanta suas mãos. Pai, eu quero orar por cada obreiro aqui, Senhor. Quero declarar seu prazer, realização, Pai, porque fazer a sua obra nunca será peso. Fazer a sua obra sempre será realização, Pai. Tu nos chamaste, Senhor, com dons, e uma árvore não dá nada para ela. Pai, o tronco gera madeira, gera látex, a folha gera remédio, gera sombra, tudo é para o outro. O fruto, Senhor, gera alimento para o próximo. Toma agora cada ministério aqui representado, renova as forças do teu filho, Senhor. Guarda ele, Senhor, guarda, Pai. Toma a saúde dele nas tuas mãos. Toma a pastora Lucinha. Pai, levar uma obra dessa não é fácil, tu sabes. Nós precisamos da tua unção. Senhor, a tua unção está dentro de nós. Ela nos ensina todas as coisas, porque tu nos deu ela. Eu declaro, Senhor, o teu poder operando sobre ele, porque a tua palavra diz que recebereis poder sobre vós, para ser testemunha. Que nós sejamos sempre testemunhas, para levar esse poder ao seminário Gerando Vencedores, à igreja Gerando Vencedores, aos confins da terra, à Trindade, a todos os lugares que passamos. Dá sabedoria a cada líder, a cada pastor, que eles sejam cheios do Espírito Santo. Eu declaro a manifestação do teu conhecimento, fome e sede da tua palavra, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso de crente agora? Vamos dar aquele aleluia de obreiro? Eita glória!